Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM e olá também para você ligado pela internet em www.onegocioesporte.com.br. Começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. E um olá também para quem está sempre comigo aqui apresentando o programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala, Sérgio, tudo bem? Olha, as mais de 300 páginas do relatório da Agência Internacional de Antidoping, a WADA, são devastadoras. 1/3 das medalhas do atletismo conquistadas em mundiais e Olimpíadas entre 2001 e 2012, 55 delas de ouro, estão sob suspeita. Os resultados teriam sido contaminados por esquemas de doping e corrupção. Pois é, Caralta, e o que espanta nesse caso é o caráter sistêmico, né? Não se trata de um ou de outro caso isolado de doping. O relatório indica um esquema de fraude institucionalizado envolvendo federações, treinadores e atletas. A denúncia culminou, pelo menos por enquanto, na suspensão da Rússia de competições internacionais. Mas é provável, Sérgio, que as evidências de fraude se estendam a outros países, como Bélgica, Espanha e até o Brasil. Para avaliar os impactos dessa lama no ventilador para os negócios esportivos, a gente conversa hoje com o executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. Ele aponta também as tendências e desafios do mercado para o próximo ano e explica por que o Flamengo ultrapassou o campeão brasileiro Corinthians no ranking das marcas mais valiosas do nosso futebol. E na caixinha de surpresas da semana, mais um comercial de destaque na publicidade esportiva. Mas antes do papo com o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A Emirates, companhia aérea dos Emirados Árabes, fechou um acordo com a Associação de Tenistas Profissionais, a ATP. Agora a empresa aérea é a principal patrocinadora da liga, que vai divulgar em suas mídias a logo Emirates. No total, o acordo de patrocínio é avaliado em 10 milhões de dólares, o equivalente a 37 milhões de reais. O contrato com a entidade é pequeno se comparado ao feito em fevereiro deste ano entre a companhia aérea e a USTA, a Liga Norte-Americana de Tênis. A Federação Americana conseguiu um contrato de cerca de 90 milhões de dólares, mais ou menos 335 milhões de reais. O aumento das ativações com patrocinadores em estádios, centros de treinamento e outros ambientes é uma das principais investidas dos clubes cariocas para turbinar os programas de sócio-torcedor. No atacado, essa tática será adotada por Flamengo, Fluminense e Vasco no próximo ano, como revelaram os respectivos executivos de marketing reunidos na primeira semana de marketing esportivo da PUC-Rio. No varejo, no entanto, eles admitem que as iniciativas dependem de aspectos como a conciliação com dispositivos comerciais associados à exploração de estádios. Durante um evento realizado em Brasília, o Ministério do Esporte e a Coca-Cola fecharam um acordo para ampliar a promoção da prática esportiva no Brasil. As entidades planejam usar os Jogos Olímpicos do ano que vem como principal motivador. Ainda durante o evento foram escolhidos os 12 nomes entre os programas Bolsa Atleta e Segundo Tempo, dos que terão a oportunidade de conduzir a tocha olímpica. A escolha de Miami e Xangai, respectivamente por Real Madrid e Barcelona, como, digamos, locações para filmar o acompanhamento do confronto por torcedores, expõe os esforços crescentes de internacionalização desses gigantes espanhóis. Se no gramado o Barcelona deu um banho de bola, pode-se dizer que, em termos de visibilidade, houve um empate técnico. Nas redes sociais, a hashtag El Clássico ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. E juntos, os times somam 173 milhões de fãs só no Facebook. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo dessa semana conversando hoje
sobre o doping. E o nosso convidado desta semana no Negócio é Esporte é o executivo de gestão esportiva da consultoria BDO, o Pedro Daniel. Pedro é formado em economia pela PUC de São Paulo, especializado em gestão executiva pela Universidade da Califórnia e mestre em administração pelo INSPER. Pedro Daniel comanda a área de esportes da BDO Brasil, empresa de consultoria que produz pesquisas associadas também ao mercado esportivo, como o tradicional levantamento anual sobre o valor das marcas dos times de futebol no país, além de ser também professor universitário. Pedro, mais uma vez, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Pedro, segundo o relatório da VADA, a Agência Antidoping Internacional, 1/3 das medalhas do atletismo conquistadas em mundiais e Olimpíadas entre 2001 e 2012, 55 delas de ouro, estão sob suspeita porque esses resultados teriam sido, digamos, contaminados por um esquema sistêmico de doping e corrupção. Você já tinha visto algo desse porte no mundo esportivo? Olha, né, numa alçada desse tamanho, a gente viu no ciclismo. Ocorreu com a equipe do Lance Armstrong, foi uma situação também muito parecida, que era o que? Um doping bem organizado, vamos dizer assim, né, uma estrutura bem organizada. Obviamente, ainda no caso da Rússia, as coisas têm que ser ainda apuradas, né? A comparação com o ciclismo é uma situação que já foi apurada, já ocorreu e as pessoas já foram até penalizadas. Já nesse caso da Rússia ainda tem toda uma investigação por trás disso e é óbvio que a gente tem que também tomar cuidado para não acabar punindo pessoas que não têm nada a ver com essa história. Então, a gente viu a própria Zimbaeva fazendo uma declaração dizendo, bom, eu não participei desse esquema e, na verdade, eu acabei sendo punida. Então, é claro, são simbolismos, né? Quando você suspende um país, é um simbolismo, mas as coisas têm que ser investigadas, acho que antes de chegar nessas conclusões. É fundamental uma apuração rigorosa, claro. Voltando ao caso recente, o relatório devastador, com mais de 300 páginas da Agência Antidoping, da VADA, né, expõe aí um mar de lama no atletismo, né, um esquema de corrupção envolvendo federações, agentes, treinadores, atletas. A denúncia culminou, como a gente sabe, com a suspensão da Rússia de provas internacionais. Mas é possível que venha mais por aí. Qual o tamanho, Pedro, desse estrago para o mercado esportivo? Enorme. E ele é muito maior exatamente porque ele é institucionalizado. Então, se é um doping pontual, ou seja, um atleta que simplesmente toma alguma substância para se beneficiar, mas uma situação individualizada é uma coisa. Quando você entra num mérito institucional, que envolve federação, que envolve todos os treinadores, envolve vários atletas, aí você começa a entrar num mérito de tudo que a marca não quer se atrelar. Porque as marcas, quando investem em esporte, elas gostam da parte de eficiência, a parte de profissionalismo, de superar todos os desafios, e o doping vai no oposto disso, que é uma fraude. É como se fosse uma fraude, só que num segmento esportivo. Então, isso é péssimo para o mercado e afasta muito, não só as empresas, mas todos os parceiros possíveis que se envolvem no esporte. Pois é, Pedro, falando em parceiros, né, e ainda sobre esses impactos dessas denúncias graves aí para o mercado esportivo, você acredita que as marcas, os investidores, fiquem mais refratários, então, a apoiar o esporte por conta do risco, né, de verem suas marcas, os seus produtos associados de uma hora para outra a fatos e imagens tão negativas como você destacou, assim, quase que como um estelionato para essa relação, para esse apoio? Num curto prazo, sim. Até porque isso afasta, né, de bate-pronto o investimento. Mas no médio prazo isso pode virar como se fosse um marco zero para o investidor. Porque acontece que se eles forem investigados, forem punidos, isso inibe uma nova situação parecida. Isso atrai o mercado. Né? O mercado gosta de coisas com transparência, com regras até de governança dentro das instituições. E esse caso da Rússia vai contra tudo isso que prega o mercado. Mas acredito que no médio prazo o mercado seja beneficiado.
né, se realmente as investigações avançarem, as pessoas forem punidas, e isso de fato inibir as instituições de fazerem situações como essa. Mas eu acredito que o mercado pode se beneficiar no médio prazo, sim. No curto prazo a gente se afasta, isso é normal. De alguma maneira tentar arrumar a casa e mostrar mais transparência. Agora, tem como uma marca, né, ou as marcas, de modo geral, se precaverem? Quer dizer, que provas, né, de integridade uma marca, um patrocinador ou potenciais patrocinadores podem exigir? Quer dizer, há algum tipo de defesa antecipada por parte de um patrocinador, mesmo que seja por conta de uma cláusula contratual? Quer dizer, como as marcas podem se prevenir desse tipo de coisa? Na verdade, exatamente pelo contrato. Você citou muito bem. Normalmente as empresas fazem algumas cláusulas contratuais. E se, seja o atleta, seja a federação ou a confederação não cumpra, o contrato, na verdade, é rompido e existe até situações de multa. O do Lance Armstrong foi um exemplo muito claro disso. As empresas acabaram processando ele, porque elas se atrelaram a uma imagem que, na verdade, nada mais é do que uma fraude. Então, isso você consegue até inibir no contrato. Eu ainda não vi nenhuma situação em relação à Federação Russa das empresas reagirem nesse sentido, tá? Como ocorreu até na FIFA. Quando a FIFA ocorreu esse escândalo de corrupção, algumas marcas emitiram as suas cartas para o público, né, reclamando e até exigindo algumas situações. Mas isso tudo sempre você coloca em cláusulas contratuais. Por isso, a gente tem que aguardar as investigações serem finalizadas para que as marcas também possam exigir de fato o que ocorreu, até porque a marca dela está atrelada àquilo. A gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel. Pedro, como já foi destacado, um dos casos mais marcantes de doping foi o do campeão de ciclismo Lance Armstrong. De ícone do esporte, símbolo até de superação, pois tinha vencido um câncer, ele passou rapidinho a picareta. Os patrocinadores, claro, debandaram. Qual a diferença para o mercado, para os patrocinadores, entre esse caso, que, por mais que haja o envolvimento de outras instituições, está mais associado a um atleta isolado, e o caso recente, essa denúncia de doping, né, dessa estrutura de fraude no atletismo que abrange a modalidade como um todo? O ponto do Lance Armstrong foi parecido, eu fiz esse paralelo, porque ele foi parecido com o caso russo, porque ele foi um pouco mais institucionalizado. Porque, na verdade, não foi só o Lance Armstrong, e sim toda a equipe dele, né, que era a equipe que tinha todo o esquema montado para que, no final das contas, os títulos ficassem sempre dentro da equipe, né? O Lance Armstrong se destacava dentro da equipe e cada um tinha sua função lá dentro. Então, era uma coisa um pouco mais ampla e não isolada. Era exatamente como o caso russo, tá? Esse é, na verdade, o caso talvez mais simbólico que a gente possa comparar, porque o Lance Armstrong tinha um simbolismo muito forte, seja por ter vencido um câncer, seja por ser o maior vencedor da Volta da França, ter todos os títulos possíveis e impossíveis, ter contratos vitalícios com grandes marcas, e que, no final das contas, as próprias marcas processaram ele. Tá? Então, eu acredito que no caso da Rússia deve ocorrer algo muito parecido nesse curto prazo. Pedro, você falou em contrato vitalício. Como é que funciona o cancelamento ou ressarcimento nesse caso? Você tem cláusulas, mesmo sendo um contrato vitalício, você tem cláusulas e multas se você não cumprir algumas obrigações de ambos os lados, né? A marca também tem que fazer algumas situações e o atleta, no caso, né, do Lance Armstrong, que era um atleta, também tinha sua imagem com algumas exigências. Obviamente, quando você não cumpre aquilo que está dentro do contrato, o contrato pode ser rompido. Isso ocorre em qualquer instância, né? Em qualquer segmento, em qualquer instância. Quando ocorreu o caso de doping, e aí demonstrou que tudo aquilo que a marca vendia do atleta era uma fraude, aí sim você está vendo que ele não está cumprindo o contrato e existem multas rescisórias que eram altíssimas no caso do Lance Armstrong. No caso da Rússia, de novo, eu ainda não vi nenhuma situação do patrocinador, mas eu acredito que até
a Federação Internacional do Atletismo tem que se manifestar de uma maneira bem dura e bem rígida para demonstrar que ela, como instituição, não queria fazer parte, tá, de um esquema como esse. Então, são alguns sinais que as empresas, as confederações têm que passar. E esse contrato vitalício também tem o outro lado, né? A empresa pode quebrar também ao longo da sua trajetória, aí, da sua vida e deixar o atleta na mão, né? Tem o outro lado também, exatamente. Mas eu queria aproveitar, a gente está falando aí de atletas, de federações, né, da instituição, mas tem um elemento fundamental em toda a relação com o esporte, que é o torcedor. Afinal de contas, o esporte é um espelho para muitas crianças, né, para jovens que buscam ali, né, se espelhar literalmente num atleta, num símbolo. E quando a gente está falando aí de perda de confiança, né, de investidores, o fã, o consumidor também fica abalado nesse caso aí, numa situação como essa, né? Então eu queria saber, perguntar a tua opinião, Pedro, como manter ou recuperar, nesse caso aí, a confiança também do torcedor, né? É o caso, pela ótica aí do marketing esportivo, investir mais naqueles chamados embaixadores da marca, né? Ou seja, aqueles atletas que, além do resultado, do mérito esportivo, também espelham fora de quadra, fora de campo, aqueles chamados valores positivos, Pedro? Sim, essa é uma estratégia que até é muito utilizada, dos embaixadores. Mas a gente tem que lembrar que, independente do se o embaixador é uma pessoa que tem uma boa imagem ou não, eles são seres humanos. Então, eles são, né, eles fazem parte de um know-how que eles têm muito sucesso dentro de campo, mas podem não ter tanto fora de campo. E aí a gente tem que lembrar que os embaixadores, os atletas ou quem quer que seja, eles passam a mensagem de ídolos, eles são heróis, muitas vezes, para esse torcedor, que, além de torcedor, é um consumidor também. Então, tudo um círculo, né, vamos dizer assim, que é afetado quando você rompe alguma dessas sessões, você acaba afetando todo esse ciclo que era virtuoso, né, mas que se torna vicioso. Então, é muito complicado e é uma linha muito tênue. Então, a gente tem muitos exemplos de grandes atletas que são ídolos, heróis, mas que fizeram alguma coisa que não é bem aceita pela sociedade e que afeta completamente as marcas, porque as marcas são quem estão atreladas a esses atletas. Então, é uma situação muito, muito complicada e o risco é muito grande, não só para as marcas, mas para os atletas, desse tipo de exposição. Mas eu concordo com você no início da sua pergunta. O torcedor vê eles como ídolos, como pessoas fora do comum, mas e as marcas tentam fazer isso deles, até porque elas ganham dinheiro com isso. Mas a gente tem que lembrar que eles são seres humanos, então o risco impacta todo mundo nesse caso. O problema é que muitas vezes o torcedor olha o atleta como mais do que apenas um ser humano, como muitas vezes um super-herói, né? E aí a desilusão é maior, é muito grande, né? Com certeza. Muito bem, a gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte com o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, conversando com a gente aqui, falando um pouquinho sobre o impacto, né, dessa grande crise na Federação de Atletismo da Rússia em relação ao doping, né, e que repercute, evidentemente, também no mercado esportivo. A gente vai continuar esse papo com o Pedro Daniel logo depois do intervalo, aqui pela Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM com o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. O Negócio é Esporte dessa semana conversa com o executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, o Pedro Daniel. A gente está conversando aqui sobre os impactos, né, no mercado esportivo da divulgação do escândalo do doping da Federação Russa de Atletismo, né, e suas repercussões no meio esportivo, em especial nos negócios esportivos.
Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista na íntegra também acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e seguir também o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte, com um E apenas, O Negócio Esporte. Você pode sugerir, participar do nosso programa mandando sugestões de entrevistas e de perguntas também pela nossa página eletrônica www.negocioesporte.com.br. Antes da gente retomar o papo com o Pedro Daniel, nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte, vamos saber das notícias do marketing esportivo. Vamos então a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A Faculdade Brasileira de Tributação lança em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo o curso de especialização em Gestão do Esporte e Direito Desportivo. Marcado para começar em fevereiro do próximo ano e regulado pelo MEC, o curso se dirige a profissionais do setor e pretende aprofundar o conhecimento teórico e prático das áreas de gestão, marketing e direito no esporte. A editora SESI de São Paulo lança na próxima semana o livro Atletas Olímpicos Brasileiros na Livraria da Travessa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A obra, assinada por Kátia Rubio, é separada em duas partes, onde a primeira conta a formação dos Jogos Olímpicos modernos e na segunda foca a figura do atleta como protagonista. Atletas Olímpicos Brasileiros conta 1.796 histórias através de verbetes biográficos. Boa parte dos mais de 500 milhões que a CBF arrecada com patrocínios por ano se deve à projeção internacional construída por craques que fizeram do futebol brasileiro sinônimo de conquistas mundiais e encanto. Craques como Nilton Santos, reconhecido pela FIFA como o maior lateral esquerdo de todos os tempos e que hoje dá nome ao estádio arrendado pelo Botafogo, em Engenhão. Uma oportunidade para mergulhar na história desse bicampeão mundial em 58 e 62 é o filme Ídolo, de Ricardo Calvé, em cartaz em 6 cidades no país. Fica em cartaz até o final de dezembro a exposição Visibilidade para o Futebol Feminino, no Museu do Futebol em São Paulo. A mostra abre espaço para contar a origem dos primeiros times femininos até quando foram proibidos, em 1941. Através de salas interativas, o caminho das mulheres no esporte sai dos gramados e mostra até a intimidade das atletas. O projeto usa especialistas como a jornalista Luciana Castro e a ex-jogadora e medalhista Juliana Cabral para movimentar a programação e contar a trajetória feminina no futebol nacional. A gente está de volta com o Negócio Esporte pela Bradesco Esportes FM, conversando hoje com o executivo de gestão do futebol da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel, falando aqui sobre os impactos do doping e do doping financeiro também no mercado esportivo. E a gente aproveita para repercutir também ainda algumas das principais tendências desse setor, que no próximo ano, o setor esportivo, o ano olímpico, deve corresponder a quase 2% do PIB brasileiro, ou seja, 2% dos bens e serviços produzidos no país, algo em torno de 85 bilhões de reais. Pedro, você no primeiro bloco falou em marco zero, né? Você acredita que possam dessas denúncias, a gente possa extrair dessas denúncias medidas efetivamente saneadoras, talvez até por conta da pressão de patrocinadores? Ou a tendência é mudar só algumas peças, mas manter o mesmo jogo político, como a gente observa, por exemplo, na FIFA? Eu sou otimista ao ponto de acreditar que isso pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento do esporte como um todo. Não só do atletismo, mas até que as outras confederações possam se espelhar nisso. Tá? A gente vê no atletismo, a gente viu o ciclismo, mudou muito as regras e foi muito mais exigente depois de tudo que ocorreu. A gente vê até no próprio MMA, eles sendo mais rígidos também nesse ponto. Isso deveria ser um caso até de orgulho para as confederações e para as federações, né, dependendo do local, que o esporte seja limpo. E aí,
tudo é uma questão de exemplo, né? Então a gente usou como exemplo a FIFA. A FIFA poderia utilizar seu fair play financeiro também para mostrar que lá não existe o doping financeiro dos clubes, né, em comparação aos outros. Então, cada esporte consegue fazer com a sua realidade. Então, eu sou otimista nesse ponto de achar que isso pode modificar e realmente criar mais transparência para o esporte como um todo, esporte mundial. Ainda falando em futebol e falando em FIFA especificamente, né? Logo depois das prisões aí, do escândalo no início do ano, a gente nem lembra mais exatamente quando é que foi o início do ano, foi maio, como o Alexandre falou, né? O Caralta lembrou aí mais ou menos, é porque é tanta denúncia, tanta corrupção, tanto escândalo no Brasil, que a gente perde até um pouco o timeline aí do que está acontecendo, quando e onde, né? Mas depois daquelas denúncias de corrupção da FIFA e as prisões dos executivos, né? Alguns patrocinadores, alguns importantes patrocinadores como Visa, McDonald's, até ameaçaram sair se não fossem feitas correções e até punições exemplares, né? Mas a gente não viu aí até agora, pelo menos, nenhuma mudança muito representativa. Você diria que isso aí já arrefeceu, Pedro? Em termos de ações, aí é tudo muito atrelado à expectativa que a população tem em relação ao que está ocorrendo. Porque, na verdade, as investigações ainda estão ocorrendo. Eles estão em curso. Na verdade, existem não só suspeitas, mas existem evidências, existem denúncias, mas o fato ainda não é tão concreto. Tanto que a gente não viu nenhuma prisão aqui no Brasil, por exemplo, a gente não viu nenhuma... O próprio Marinho já está nos Estados Unidos e vamos ver de que maneira também vai seguir. Mas realmente é muito atrelado à expectativa. A expectativa, quando todo mundo viu uma situação de fraude, né, que é o que pareceu, todo mundo imaginou, vão ser presos, mas as investigações têm que ser um pouco mais profundas, até para não trocar os 6 por meia dúzia, que é o quê? O problema era a pessoa que estava lá e não a estrutura. Exatamente esse é o ponto, Pedro. De uma forma geral, há um consenso entre os especialistas e profissionais associados ao mercado esportivo de que casos assim devem servir como uma oportunidade para melhorar a governança, que ainda a gente sabe, o calcanhar de Aquiles de muitas instituições esportivas, inclusive boa parte dos clubes de futebol do Brasil. Na sua avaliação técnica de executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, temos aí uma chance razoável dessas denúncias de corrupção na FIFA produzirem uma mudança efetiva na estrutura política em termos de transparência e governança? Eu concordo 100%. Até a gente briga aqui no Brasil, eu participei do grupo de trabalho interministerial que resultou na medida provisória, na 671, do refinanciamento dos clubes. E aí a grande discussão o ponto não é o refinanciamento, e sim, né, porque o problema da dívida aqui no Brasil, né, eu já vou levar para o macro, mas a dívida aqui é só uma consequência. A causa é a estrutura como um todo. Então, falando do micro agora para o macro, né, da FIFA para as confederações, não é só a estrutura política, mas tem os quadros técnicos, tem o estatuto, tem a parte de eleições, como é feita as eleições, tem toda uma amarração que a conclusão mais lógica que eu já cheguei foi que as coisas são desorganizadas de uma maneira muito bem estruturada. Essa que é a verdade, porque no final das contas, existem indicadores de performance que a FIFA poderia exigir das confederações. E olhando aqui para o Brasil, a CBF poderia exigir das federações estaduais alguns princípios básicos, não só de gestão, mas até de performance. Afinal de contas, qual que é a finalidade da federação, da confederação, da FIFA, qual que é a finalidade dessas instituições? Fomentar o futebol, desenvolver o futebol profissional, mas será que não existe um caráter social e educacional atrelado ao futebol? Então, tem todo um universo que, vamos dizer assim, é muito amarrado para que o desenvolvimento não ocorra. Infelizmente, hoje isso ainda acontece. Mas espero eu, e a gente trabalha, acho que vocês também, né, acho que todos nós trabalhamos nesse segmento, pensando nisso, de que esse escândalo de corrupção
fomente uma reestruturação total e realmente o negócio seja levado de uma maneira mais profissional, mais a sério. Essa que é a grande verdade, mas pode ser sim uma oportunidade, acredito que seja sendo nesse momento. Aqui no Brasil, né, Pedro, Sérgio, a gente tem uma espécie de jabuticaba, né? A nossa confederação, ela tem uma receita de patrocínio superior à dos clubes, numa inversão da lógica dominante nas principais praças do futebol no mundo. Você acha, Pedro, que há uma perspectiva, pelo menos a médio prazo, de os clubes assumirem esse protagonismo na geração de receita, de patrocínio, como a gente observa nas principais praças internacionais? Acredito que sim, só a título de comparação, só em patrocínio, só como fonte de receita de patrocínio, a CBF tem um valor maior do que qualquer clube no Brasil, de receita total. Então, isso não existe em local, nos grandes mercados, não existe isso. E eu vou aproveitar e ficar aí na confederação e nessa força, né? E como isso também pode ser prejudicado quando a gente tem um escândalo como esse aí, seja do doping técnico propriamente dito, né? O doping do atleta, né? Nesse caso aí envolvendo a Federação de Atletismo como um todo, seja pelo doping financeiro, né? E isso acaba respingando, sem dúvida nenhuma, né? Nos negócios esportivos, né? E aí, em alguns casos, a gente já está vendo aí, por exemplo, né, Pedro, dizem que a Copa América Centenário já está sendo, inclusive, renegociada por conta, né, de a gente ter algumas empresas brasileiras e argentinas, enfim, organizadoras, detentoras dos direitos da Copa América, e por contrapartida aí também da Copa do Centenário, Copa América Centenário, que envolveria, né, as equipes norte-americanas, América Central, das Américas e da América do Sul, de um modo geral, então que já vem sendo renegociada, quer dizer, chegou a respingar ou pode respingar na realização desse que poderia ser um torneio emblemático, né, para amplificar a visibilidade do futebol, principalmente sul-americano? Com certeza, na verdade ele é um evento único, essa Copa América, né, o centenário. A grande verdade é que o escândalo explodiu faz muito pouco tempo, nas vésperas desse campeonato. E a organização desse campeonato, ela está totalmente atrelada à investigação, essa fraude. É muito complicado e aí impacta muito não só para o patrocinador, mas a própria televisão quando vai vender, porque a gente pensa, quando a gente fala patrocinador, muitas vezes as pessoas visualizam a marca que está atrelada à camisa ou alguma coisa, a placa publicitária, mas a televisão também, quando vai transmitir, ela vende para os patrocinadores as suas cotas com esses campeonatos. E aí existem receitas diretas e indiretas nesse ponto. Então, é muito complicado e tanto que chegaram a cogitar não ter, né, essa competição mais. Inclusive, até participei de algumas reuniões de que, será que seria melhor não ter essa competição nesse momento, até porque a competição sendo nos Estados Unidos, como é que os próprios dirigentes estarão lá, de que maneira eles podem organizar uma coisa sendo investigados lá mesmo, né? Então, isso é horrível para todo o mercado, não só para o patrocinador, mas para nós, como consumidores também, não é interessante. Você diria, Pedro, que a Copa América Centenária está mais para subir no telhado? Não, ela vai ocorrer, mas ela deixou de ser tão atrativa, era para ser uma competição única. É uma competição completamente diferente, mas o atrativo dela, ainda mais por quem está envolvido nas negociações com ela, que impactou totalmente essa organização. Muito bem, a gente vai continuar esse bate-papo, a gente está chegando aqui ao final do nosso segundo bloco. Eu lembro que o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, o Pedro Daniel. A gente está falando aqui sobre doping, né? Falando um pouco sobre doping e as suas repercussões, né, no mercado esportivo, usando aí como base, né, exatamente a questão da Federação Russa,
que recentemente foi pega nesse golpe, nesse doping, né, institucionalizado, mas também aproveitando e falando um pouquinho sobre o doping financeiro e o recente escândalo da FIFA. Esse bate-papo com o Pedro Daniel a gente retoma já, logo depois do intervalo, aqui pela Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. A gente está de volta com o Negócio Esporte pela Bradesco Esportes FM, conversando hoje com o executivo de gestão do futebol da consultoria BDO Brasil, Pedro Daniel, falando aqui sobre os impactos do doping e do doping financeiro também no mercado esportivo. E a gente aproveita para repercutir também ainda algumas das principais tendências desse setor, que no próximo ano, o setor esportivo, o ano olímpico, deve corresponder a quase 2% do PIB brasileiro, ou seja, 2% dos bens e serviços produzidos no país, algo em torno de 85 bilhões de reais. Pedro, saindo um pouco do doping, fazendo mais um balanço do mercado, como é que o mercado tem se comportado aí diante dessa crise? Falando aqui do mercado brasileiro, né, para ser mais específico, a gente está num período de recessão, né, então ele impacta diretamente praticamente todos os segmentos, né, salvo algumas exceções. Mas o mercado, por exemplo, de patrocínio e publicidade, ele é muito afetado, porque a primeira opção de corte de custos é a patrocínio e publicidade. Os clubes já, historicamente, não exploram tão bem essa fonte de receita. Se você comparar com... hoje no Brasil, só 15% da receita dos clubes vem de patrocínio e publicidade. Já se você pegar o Bayern de Munique, é quase 50%. Então, já com esse histórico de pouca exploração, você acaba inibindo o investidor. Mas para o ano que vem, a gente tem novos contratos televisivos, né? Então isso vai jorrar mais dinheiro no mercado. Vamos ver também de que maneira os clubes vão conseguir explorar esse dinheiro novo que vai chegar. Porque uma fonte que eles conseguiram explorar bem nesse ano, até pelo legado da Copa, que a gente teve de infraestrutura física, é a questão de bilheteria. Os clubes já têm um faturamento, historicamente eles tinham um faturamento muito baixo em bilheteria. Esse ano vai ser o faturamento recorde da história. A gente vê o Palmeiras com o Allianz, a gente vê os próprios clubes cariocas que trabalharam com o Maracanã, o Corinthians com a Arena Nova. São clubes que projetam uma nova fonte de receita com peso grande. Então, eu acredito que o mercado deva melhorar, tá, agora nesse curto prazo, tanto pela cota de TV quanto pela bilheteria, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que trabalhar realmente melhor essa parte de gestão, essa parte estrutural, porque isso sim inibe o investidor. A gente vê com reflexo claro que não tem investimento privado no futebol brasileiro, né? A gente vê que a Caixa é o maior patrocinador que tem no futebol brasileiro, né? É um banco estatal. Então, isso é um sinal claro de que o ponto não é só a crise do mercado como um todo, e sim o segmento especificamente falando. Por esse olhar aí de investimento no seu produto, né, e investimento no esporte, aproveitando as oportunidades de ativação, enfim, tudo isso que a gente vem falando aqui, a gente está aí num ano pré-olímpico, né? Então, já que a gente está falando de perspectivas aí também um pouco do futebol, queria falar um pouquinho com você, Pedro, a sua opinião, a sua visão aí, a sua previsão, se é que a gente pode prever aqui alguma coisa no Brasil, né? Em relação à Olimpíada. A gente teve até conversando aí recentemente com um franqueado dos Jogos Olímpicos, e a percepção dele é que tá tudo ainda muito... O Brasil não está respirando ainda a Olimpíada. O Rio de Janeiro ainda não está respirando a Olimpíada. Como é que você vê aí, quais são as perspectivas de negócios para a Olimpíada, se estão cumprindo aí a sua previsão, ou ainda estão aquém do que deveria ser ou poderia ser? Se fosse em outro país, já estaríamos respirando mais, já estaríamos falando mais de Olimpíada, Pedro. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Com certeza. Está faltando ativação.
ativação. Mas aí, de um olhar mais de negócio, eu não sei até se é proposital, eu não sei de que maneira, qual que é a estratégia do COI como um todo, ou até da organização da Rio 2016 fazer essa ativação. Até porque para alguns países, por exemplo, se você começa a ativar com muita antecedência, ele vai caindo no esquecimento com o tempo. Então o pessoal tem aquela ênfase inicial, mas depois perde força. Então eu não sei se isso faz parte do planejamento estratégico de ativação daqui da Rio 2016. Mas olhando de fora, eu não estou participando nesse planejamento, eu acredito que a gente já poderia estar respirando mais. Então ações voltadas às Olimpíadas, os próprios testes de alguns esportes dos Jogos Olímpicos estão sendo um pouco divulgados. Então, de novo, não sei se é proposital, mas eu acredito que já deveria estar... nós estamos há 7 meses das Olimpíadas, né? Então já deveria sim estar mais ativado esse evento. Pedro, a BDO faz tradicionalmente um ranking anual das marcas mais valiosas no futebol. Eu te pergunto, o que tem de novidade nessa temporada? Quem é que qual a marca que está mais valiosa, né? E já aproveitando, também queria que você fizesse uma rápida avaliação sobre a seleção brasileira. Porque a gente percebe, né, no papo de botequim, que a seleção brasileira tem perdido espaço no coração do torcedor brasileiro, e até que ponto isso se reflete também no valor de mercado da seleção. Em relação às marcas, depois de 5 anos na liderança, o Corinthians perdeu a liderança para o Flamengo. Então o Flamengo é a marca mais valiosa do país. Isso muito em função da nova gestão do Flamengo. Tá? O Flamengo hoje já é o clube que mais fatura com patrocínio, é o clube que tem a maior cota de televisão, ele está brigando com a média de público como a maior média de público no campeonato. Tudo isso são sinais claros para o mercado de que a gestão lá é profissional. E isso impacta no valor da marca. Então, acho que em termos de marca, essa seja a maior mudança no ranking. O do Flamengo é 1.243 milhões e do Corinthians 1.241 milhões. Mas a distância era muito grande ainda do Corinthians nos últimos anos e o Flamengo em pouco tempo demonstrou que tem potencial para ser a marca mais valiosa do país mesmo. E a seleção? Como é que está o valor de mercado da seleção? Pois em relação à seleção, e depois eu queria aproveitar e perguntar também em relação a outros segmentos esportivos, o que você destaca que vem surgindo aí como destaque aqui no país em 2015? Claro. Não, em relação à seleção, ocorre que teve a Copa do Mundo no ano passado, tá? O baque foi grande, esse foi um ponto, mas a seleção hoje joga muito. Então não existe mais aquela expectativa, aquela coisa de que se eu não assistir agora a televisão, se eu não acompanhar agora a seleção, só daqui a alguns meses. Então está muito... tem muito jogo da seleção, esse é um ponto. Tá? Isso também tem sido discutido até na FIFA. As seleções têm jogado muito. Tá? Isso para o público tira aquela coisa de ser um evento único, mas aqui especificamente no Brasil está faltando um pouco de identificação da seleção com a população, seja pelo campo, que hoje você não sabe a escalação, você não sabe o goleiro da seleção, você não tem aquela... a gente sabe que é Neymar e mais 10, mas ao mesmo tempo a gestão também impacta muito. Então, hoje é muito comum você ouvir, não só em roda de amigo, mas em programas aqui da rádio, televisão e no jornal, e que, eu não acompanho por quê? Porque lá é uma roubalheira, lá é uma coisa que não me interessa, não tenho nada a ver com aquilo, aquilo não me representa. Tá? Então, isso ocorre muito. E aí é um trabalho mais interno que a CBF deve fazer. Mas eu acho que esses são os principais pontos que têm impactado, a identificação mesmo. Em relação a novos segmentos esportivos, novos esportes, quem ganhou destaque em 2015? Por causa das Olimpíadas, o vôlei e o basquete são mercados que têm fomentado e criado muita situação de negócios. Tá? A gente vê o rugby é um outro esporte no Brasil que, com uma gestão extremamente profissional, tem crescido de uma maneira muito forte, uma demanda muito interessante.
O golfe por incrível que pareça, é um outro esporte. Até nessa semana foi anunciado o novo campo de golfe lá no Rio de Janeiro. E as marcas estão buscando muito esse patrocínio. E aí, fora o MMA, que na verdade já é uma realidade, não é nem mais o crescimento, mas e especificamente o UFC como um todo aqui no Brasil, a operação aqui no Brasil tem crescido muito. Então, só de bate-pronto, acho que esses esportes têm se destacado muito. Rapidamente, antes da gente ir para o nosso apito final, e o futebol americano, hein, Pedro? O futebol americano teve um evento agora, inclusive a gente teve até algumas coisas com eles. Teve o Campeonato Mundial, né, que o Brasil participou agora no meio do ano, mas ainda não chega ao patamar desses outros esportes que eu citei. É óbvio, é tudo muito novo ainda. A própria confederação ainda existe a questão de ser filiada ou não ao Comitê Olímpico, de que maneira ao COB, de que maneira fazer isso, mas eu acho que ainda está um embrião, mas potencial enorme tem, e até porque o brasileiro consome muito o futebol americano. A Liga Americana é muito consumida aqui no Brasil, mas ele ainda precisa ser melhor trabalhado aqui no Brasil como esporte, como uma opção de esporte aqui para o público em geral. É um longo dever de casa e o pessoal tem que ainda correr atrás bastante. Aí é o que a gente espera também. A gente está estouradíssimo aqui nesse nosso último bloco do Negócio é Esporte. Nosso convidado dessa semana é o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, e que agora vai responder ao nosso... Apito Final. Muito bem, no nosso apito final com Pedro Daniel, começo perguntando, Pedro, sobre uma jogada de mestre. A jogada de mestre nesse ano foi o Allianz Parque. Tá? É uma arena que teve mais de 1 milhão de pessoas em um pouco mais de um ano de operação e mais de 80 milhões de receita só em bilheteria. Essa é a jogada de mestre. Uma bola fora, Pedro. Não tem como fugir do doping institucionalizado do atletismo. E uma zebra, hein, Pedro? A zebra, acho que a grande zebra dos últimos tempos foi a derrota da Ronda. A Ronda, que é a maior estrela do UFC, uma estrela internacional, que foi derrotada de uma maneira que ninguém imaginava. Pra gente fechar, Pedro, uma aposta. Minha aposta de hoje vai para o público do Santa Cruz. O Santa Cruz está voltando à Série A. Ele tem uma média de público historicamente sensacional, tá? E a minha aposta é que o Santa Cruz bata de frente com os grandes clubes para ser o maior público do ano que vem no Brasil. Ele conseguiu, na Série C, ele conseguiu ser, acho que há 2, 3 anos, a ser a maior média de público do Brasil, jogando Série C. E vamos até, é um assunto que a gente com certeza vai abordar aqui para frente, essa fidelização aí do torcedor. Muito bem, quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza da participação do Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, mais uma vez aqui no Negócio é Esporte. Pedro, muito obrigado aí pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite e um abraço aí, Sérgio, Alexandre e a todos os ouvintes. Muito bem, depois desse bate-papo com o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da consultoria BDO Brasil, a gente conversou hoje aqui um pouquinho sobre doping e também, além do doping técnico propriamente dito, doping financeiro também, com o escândalo da FIFA. Agora a gente parte para um momento um pouquinho mais tranquilo, né? Tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E já que falamos de doping no programa de hoje, a Caixinha de Surpresas faz um contraponto, né? E traz um comercial da Olímpicos que justamente exalta o corpo humano e a importância de se cuidar. Vamos ouvir. O corpo humano é essa máquina construída para o movimento. O coração, como um motor, bombeia 7.200 litros de sangue diários por 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, levando oxigênio e nutrientes para as células. E fica mais saudável na medida em que o corpo se movimentar. Olímpicos Tubitec, uma das melhores tecnologias de amortecimento do mundo. Eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br.
A gente encerra o programa de hoje com a música Faster Than Lightning, mais rápido do que um raio na tradução. A música é composta pelo DJ Steve Porter, com a participação de nada mais, nada menos do que Usain Bolt, o maior nome do atletismo mundial. A canção foi feita para as Olimpíadas de 2012 e mostra o desejo do atleta de continuar correndo cada vez mais rápido. É o raio, né? O programa de hoje teve produção e edição de João Guilherme Lacerda, numa realização da Startcom Comunicação, com o grupo Bandeirantes de Rádio. Eu convido você a ler a nossa coluna agora às quartas-feiras no Diário Lance. A gente volta aqui na Bradesco Esportes FM no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite. A nossa reprise é no sábado, às 9 da manhã. Até a próxima e curta aí mais um pouquinho de Faster Than Lightning, mais rápido do que um raio, com a participação luxuosa do Usain Bolt. Até a próxima. I need to go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the goal begins. He's got that supernatural speed, Mr. Bolt, you know what I mean? Supernatural speed. I love you, Champion. You know what I mean? Supernatural speed. 2012, you know what I mean? Supernatural. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.